Olá! Estamos começando aqui mais uma live, muito conteúdo para você que trabalha com vendas. Se você trabalha com vendas de algum produto ou serviço, ou você tem interesse de começar no mundo das vendas, você está no lugar certo. É hoje mais um aulão, como perder o medo de falar o preço. Me conta aqui, vocês que estão chegando agora, me fala de qual cidade que vocês são. Escreve aqui para mim nos comentários qual é a cidade que vocês são e qual é o produto ou serviço que você vende. Quais são as maiores dificuldades que vocês encontram? Vocês que estão aí na linha de frente vendendo, né? Vendendo no 1 a 1, vendendo através do Instagram, vendendo através do WhatsApp, porque hoje você sabe, o mundo ele é digital, mas ele não perdeu a sua funcionalidade do presencial. Então hoje você tem que se enquadrar na nova política de vendas do mundo digital, mas você não pode deixar de lado todas as estratégias de vendas e de prospecção que nós já falamos aqui do mundo offline, do 1 a 1, do contato presencial com o seu cliente. Ah, saiu de moda, Flávia, visitar um cliente. Nananina, não, nada disso, não saiu de moda você fazer visita para o seu cliente, não saiu de moda as vendas no 1 a 1, não. Você está enganadíssimo se você pensa assim. E hoje, de acordo com as dificuldades que vocês vão passando, né, que vocês vão deixando na caixinha de perguntas, que vocês vão deixando no direct, no contato que vocês têm comigo, essas dificuldades eu estou pontuando como tema das nossas lives, como tema das nossas aulas aqui. Então, os temas das nossas aulas eu escolho, né, de acordo com as dificuldades que você está me apresentando. Então, se você tem alguma dificuldade maior num determinado assunto de vendas e gostaria que esse assunto fosse tratado aqui em uma das minhas aulas, em uma das minhas lives, deixa aqui no comentário qual é a sua maior dificuldade, qual é o assunto que você tem mais interesse de discutir aqui comigo, de conversar aqui comigo, tá certo? Então hoje nós vamos falar aqui um pouquinho como você perde o medo de falar o preço para o seu cliente. Me conta se isso acontece com você aí. Muitas vezes o cliente chama através das redes sociais, chama no WhatsApp, e aí quando você fala o preço, o cliente mete o pé, sai correndo, para de conversar com você, não te responde mais, né? Ou às vezes, se você trabalha numa loja física, num ponto físico, o cliente fala assim: vou dar mais uma voltinha e qualquer coisa eu retorno. É isso que acontece? Então vamos lá. Vamos lá que eu vou te dar algumas dicas de como você vai se sair bem quando se trata de falar o preço para o seu cliente, ok? Então vamos lá. Boa noite, quem é de Juiz de Fora falando aqui também. Um abraço para Juiz de Fora, um abraço para as minhas charmosas, né, vendedoras de semi-joias. Então vamos lá. Uma das maiores dificuldades, né? A Letícia chegando, a Letícia vende semi-joias, vende roupas, né, Letícia? Então, uma das maiores dificuldades que os vendedores relatam para mim é que quando o cliente pergunta o preço, ele não sabe se fala o preço, né, de imediato, e às vezes quando fala o cliente vai embora. Então, vamos lá. Regra número 1. Se o cliente te chama na rede social, se o cliente te chama no WhatsApp, exclusivamente com uma pergunta direta: qual é o preço?
Então o cliente não perguntou se tem determinado modelo, não perguntou se você entrega, não perguntou sobre a qualidade do produto, não fez nenhuma pergunta. Simplesmente o cliente te mandou uma mensagem e falou: qual é o preço? Ou parou na vitrine da sua loja e falou: qual é o preço? Então, uma pergunta direta, como que ela vai ser respondida? Ela tem que ser respondida de forma direta também. Não adianta você ficar enrolando o seu cliente se ele te mandou uma mensagem somente com a pergunta: qual é o preço? Então não adianta você ficar dando voltas, fazendo hora, não. O cliente perguntou qual é o preço? Vai lá na lata e responde qual é o preço. Só que aí vem o grande segredo. Como você vai falar esse preço? De que forma que você vai falar? Então, regra número 1. Você vai falar o preço da parcela, se você trabalha com parcelamento, e provavelmente você trabalha, porque hoje em dia o mundo trabalha com cartão de crédito, né, parcelado. Então, com certeza você trabalha com cartão de crédito e você divide. Então, você vai falar o valor da parcela e o valor menor com desconto. Vamos imaginar que uma peça, que você esteja vendendo um produto, né? Vamos imaginar que seja um creme, um hidratante. E aí o seu cliente te pergunta e é R$100 o preço do hidratante. Só que você passa no cartão de 3 vezes. E quando você passa no cartão de 3 vezes, você sabe que tem que calcular os juros ali da maquininha de cartão de crédito. Mas você não vai falar para o seu cliente, porque você já pegou as minhas dicas aqui. Então, você não vai falar para o seu cliente assim: ah, é 3 de 33 e tem mais os juros do cartão. Não. Você já tem que falar para ele com os juros embutidos ali. Então, se aquele creme custa R$100, e aí o cliente pergunta o preço, você pode dizer: olha, é 3 vezes de 42. Vamos imaginar que com os juros do cartão, a parcela vai para R$42. Então, você vai dizer: é 3 vezes de 42, e se você quiser pagar à vista, Pix, né, ou dinheiro, é R$90. Porque muito provavelmente você tem um percentual de desconto que você aplica para pagamentos à vista. Se você ainda não tem, é bom que você tenha. É bom que você comece a ter, tá? É muito importante você dar desconto para pagamentos à vista e já ter embutido a taxa do parcelamento no cartão de crédito. Isso aí são estratégias que o bom vendedor usa. Ele não acrescenta a taxa de última hora para o cliente perceber que teve acréscimo no preço, e ele aplica um desconto para incentivar o cliente a um pagamento à vista. Então, são 2 estratégias que o bom vendedor ele já usa. Ele já tem o preço calculado do parcelamento no cartão e ele aplica um desconto para pagamentos à vista, ok? Então, quando aquele cliente te faz uma pergunta seca, direta, qual é o preço? Não adianta você enrolar, não adianta você dar voltas. Você vai lá e fala o preço. Só que você vai falar o preço usando essas estratégias. Você vai falar a parcela no cartão e você vai falar o menor valor, que é o preço de pagamento à vista. E aí, Flávia, o que eu faço agora? Falei o preço, tudo bem? Morreu o assunto ali? Não. Em seguida, assim que você fala o preço para aquele cliente que foi muito seco, muito direto, você já usa um gatilho para dar continuidade
a venda, para dar andamento à venda. Então você não vai responder o preço e se calar. Você vai responder o preço e em seguida você vai dar sequência na conversa usando gatilhos. E aí, um exemplo de um gatilho que você pode usar. Você pode dizer assim: você já conhece a marca? Você já conhece esse produto? É de muita qualidade. Eu tenho outras opções dessa fragrância, desse creme, né? Desse hidratante. Eu tenho outras opções também. Então, logo que você fala o preço, você já joga um gatilho mental para você dar sequência à conversa, para você dar continuidade. Então, o cliente foi seco, te mandando uma mensagem direta, só perguntando o preço, não tem jeito, você responde o preço. E na mesma hora você joga um gatilho para dar sequência na conversa. Até aqui, ok, né, pessoal? Estão entendendo? Estão entendendo bem? Muito bem. Deixa eu ler aqui os comentários de vocês. Algumas clientes falando aqui, né? Algumas vendedoras falando aqui sobre essa dificuldade de falar o preço e o cliente fugir, o cliente ir embora. Muito bem. Aí tem uma pergunta aqui. E na promissória? Não, você pode falar a parcela também. E na promissória, se você acrescenta uma taxa do cartão de crédito, de repente fosse válido você acrescentar uma taxa na promissória. Talvez uma taxa menor, né? Talvez uma taxa menor. Aí você vai fazer o cálculo. Se o preço que você trabalha te permite aquele espaço que você está oferecendo para ele no parcelamento da nota promissória. Ah, é 30, 60 e 90? Então, a sua margem, a margem do seu produto, permite esse espaçamento de 30, 60 e 90 sem você alterar o preço? Você consegue arcar com isso? Porque se você tiver que pagar um produto totalmente à vista e a sua margem de lucro for muito pequena, de repente você não consegue fazer um parcelamento de 30, 60 e 90. Mas se a sua margem for confortável, você consegue fazer o pagamento à vista e gerar esse parcelamento para o seu cliente na promissória de 30, 60 e 90, ok. Aí você que vai fazer as contas aí para ver se você consegue arcar com esse parcelamento de 30, 60 e 90 sem alterar, sem colocar juros ali, ok? Dúvidas vocês podem ir colocando, perguntas vocês podem ir colocando, que eu vou explicando aqui o tema central da aula, que é como falar o preço, né? Como falar o preço sem que o cliente fuja, sem que o cliente, né, perca o interesse pela compra. E aí, à medida que vocês forem tendo outras dúvidas, vocês podem colocar aqui, que mesmo que eu não responda hoje, pode ser tema de uma próxima live, porque todas as quartas-feiras a gente tem esse tempo, a gente tem essa live aqui para a gente conversar sobre vendas, para eu esclarecer as dúvidas de vocês sobre vendas, né? E aí, e quando o cliente pergunta, chama você, mas não é seco, não é diretamente para perguntar o preço. Aí você vai fazendo atendimento até que chega a hora de falar o preço. Como falar o preço depois, quando não é de imediato que o cliente pergunta. Então, olha só, para você falar o preço, sempre o ideal é que você já tenha falado dos benefícios do seu produto, é que você já tenha agregado todos os valores que seu produto traz. Porque logo que o cliente pergunta o preço de uma mercadoria, então vamos imaginar que o cliente perguntasse o preço desse pincel aqui. E esse pincel
fosse uma marca um pouco mais cara no mercado do que as outras marcas concorrentes. Aí o cliente logo pergunta o preço e eu respondo. Muitas vezes o cliente não vai dar tempo, né, para eu explicar os benefícios desse pincel. Olha, porque esse pincel aqui ele não borra. Você vai escrever, você pode encostar a mão, o braço, que não vai borrar, né? Eu tô dando esse exemplo porque a gente usa na empresa alguns pincéis e eles, depois no final, você tá com a mão toda borrada. Então vale a pena pagar por um produto mais caro, né? Então é sempre válido você primeiro falar os benefícios e as vantagens do seu produto. Quando o cliente se interessar pelo pincel, eu falo, nossa, esse pincel aqui é um dos pincéis que está sendo mais vendido no mercado, porque esse pincel aqui ele não borra, a secagem dele é imediata, ele não seca com facilidade aqui, né? Ele não pede uma recarga com muita facilidade. Então você vai agregando todos os benefícios que o seu produto tem. E só depois que você fala os benefícios é que é o ideal de você falar o preço. Então perceberam? O ideal de você falar o preço, sempre que for possível, é no final. É depois de você falar todos os benefícios e as vantagens do seu produto. Primeiro você agrega benefícios e vantagens. Depois você fala o preço. Mas como eu disse no início aqui, caso o cliente chegue, né? É o tipo de cliente que já chega solando, já chega perguntando de forma seca. Qual é o preço? Aí você não tem muita escolha. Você tem que responder o preço e usa um gatilho. Aí você inverte a ordem da venda. Aí você usa um gatilho para dar sequência na conversa. Porque ele perguntou o preço primeiro. Agora, quando ele não pergunta o preço primeiro, você faz todo o trabalho de sondagem do que seu cliente procura exatamente, de demonstração, agregando todos os valores e todos os diferenciais do seu produto e no final você fala o preço, né? E quando você falar o preço, você usa essa estratégia, ok? Quando você falar o preço, você usa essa estratégia. Anelisa, um super beijo, chegando agora no meu perfil, muito bem-vinda. A todos vocês que estão chegando pela primeira vez aqui no perfil da Flávia Mais Charme, muito bem-vindo, muito bem-vinda. Aqui você encontra conteúdo de vendas de produtos ou serviços e é venda de verdade, é venda na prática, porque afinal de contas a Flávia completa 24 anos de experiência em vendas no mercado varejista, atacadista e no mercado de consultoria de vendas. Então, você que trabalha com vendas de produtos ou serviços ou que tem interesse de trabalhar com vendas, aqui é o seu lugar. Você chegou no lugar certo, viu? Muito bem. Muitas vezes eu falo preço e quando é muito alto o cliente fala, eu prefiro comprar ouro. Ah, tá, você está se referindo ao mercado de semijoias. Então, olha só, o que você tem que fazer para esse cliente? Você tem que apresentar para ele as vantagens do seu produto em relação ao ouro. Você tem que mostrar para ele por que é mais vantajoso ele comprar uma semijoia do que comprar o ouro. E aí tem um vídeo lá no meu canal do YouTube falando detalhadamente quando você coloca ouro e semijoia comparando quais são as vantagens de um em relação ao outro. Qual a vantagem que a semijoia oferece em relação ao ouro. Lá tem em detalhe no meu canal do YouTube, você consegue encontrar lá um conteúdo bem detalhado sobre isso para você argumentar com o seu cliente. Entre as vantagens está a vantagem que se você é roubado hoje usando um ouro, seu prejuízo é muito grande.
A semijoia, esteticamente, ela se confunde com o ouro, ela é tão bela quanto, né? Dá para confundir e o valor agregado é menor. Mais uma vez que a semijoia oferece uma garantia. Por isso que eu sempre falo que é interessante você trabalhar com semijoias que oferecem boas garantias. Porque se as semijoias não oferecem boas garantias, você perde o argumento. Semijoias com boas garantias, você tem bons argumentos. Ok, voltando a falar sobre a dificuldade do preço, né? De falar o preço para o seu cliente, né? Então, olha, você já entendeu que se o cliente te chama e faz uma pergunta direta de qual é o preço, você tem que responder qual é o preço e usa um gatilho para dar sequência na conversa. Só que as formas de você falar o preço, quais são as formas? Você vai falar o preço da parcela e o menor preço que você pratica, que é o preço com desconto à vista. Então, se você ainda não tem essa política de dar desconto à vista, faz uma reestruturação do seu preço aí, diferenciando para o cliente ver vantagem em te pagar à vista. Porque se pagando parcelado e à vista é a mesma coisa, ele vai sempre te pagar parcelado. Ele não vê vantagem em te pagar à vista. Por isso, você precisa implementar essa política. Parcelado tem juros do cartão de crédito e à vista tem desconto, porque afinal de contas você vai receber todo o montante imediatamente. Então, você precisa reestruturar a sua política de preço. Agora, eu quero falar para vocês uma dica importantíssima, valiosíssima, que se vocês não estiverem fazendo da forma que eu vou falar agora, aí tá explicado por que vocês têm problema para fechar a venda. Por que vocês têm dificuldade para vender. Se vocês cometerem o seríssimo erro que eu vou dizer agora, aí tá explicado por que na hora do cliente fechar com vocês, ele vai embora e não fecha. Ele deixa para depois. Estão preparados? Estão preparados? Antenados aí, vendedores e vendedoras? Qual é o erro que você não pode cometer em hipótese nenhuma? Hipótese nenhuma você pode cometer esse erro na hora de fazer a venda para o seu cliente. Meus amores, quando você estiver fazendo a venda para o seu cliente, estiver falando o preço para o seu cliente, jamais, em hipótese nenhuma, em tempo algum, jamais vá somando e cantando os valores que você está somando. Se você faz isso, nesse momento agora, se eu estivesse aí do seu lado, eu ia colocar pimenta na sua boca para te castigar. Se na hora de fechar uma venda, você pega a calculadora e deixa o seu cliente perceber cada valor que você está digitando, cada soma que você está fazendo, eu vou ir agora, virtualmente, pôr pimenta na sua boca, para te castigar. Porque você não merece ser considerado vendedor ou vendedora. Não merece. Vendedor ou vendedora que faz isso, tá pedindo para não vender. Bater na calculadora somando na frente do cliente. 59, 32, 98, 25. Deu um total de... Ai, meu Deus do céu, para tudo que eu quero descer. Não pode fazer isso. Não pode. Por que que não pode? Vou te explicar por que não pode fazer isso em hipótese nenhuma. Porque o seu cliente, ele compra pela emoção.
Por isso que é tão importante você usar os gatilhos mentais certos. Ele compra pela emoção quando você está fazendo a venda. Mas se você ficar digitando ali na frente dele, ele perceber toda a soma que você está fazendo, aí você começa. Tem cliente, tem vendedor que faz assim, né? Pega um produto e vai passando para o lado de lá. Pega o outro produto e vai passando para o outro lado. Para o cliente perceber que ele está comprando uma grande quantidade. Comprando um, comprando dois, comprando 3 itens, 4 itens. Não pode. Porque o cliente começa na hora a raciocinar. Peraí, cara, eu escolhi isso tudo? A vendedora ali, o vendedor tá que digita. Tá. E se tiver barulhinho da calculadora ainda? Ah, meu Deus! Por favor! Se tiver barulhinho da calculadora ainda, é pedir para morrer. Não pode. Você não pode deixar o seu cliente perceber na hora que você está fazendo a soma de vários produtos. Nessa hora, o que você faz? Você distrai a atenção do seu cliente para você somar. Você faz uma pergunta que o cliente vai começar a falar, começar a contar algum caso. E aí você não está conseguindo prestar muita atenção no caso dele, porque você está focada na sua soma. Mas enquanto ele está respondendo uma pergunta que você fez, enquanto ele está distraído com o caso que está contando, ele não está usando o cérebro, não está usando a razão para ficar refazendo as contas se ele pode comprar aquilo tudo. Porque se cada vez você ficar somando e cantando os valores, ele vai falar, caramba, mas peraí, 49, 98, 135, 221, ah não, isso vai ficar muito caro. Não, moço, pode tirar, vou tirar. Aí ele começa a tirar, você já percebeu? Aí seu cliente começa a falar, ah, esse eu não vou levar. Não, esse deixa para outra vez. Ah, eu tô analisando aqui, né? Chegou aqui a minha amiga Leninha Cocati, tudo bem, Leninha? Beijo. Vamos dar exemplo de roupa, né? Que a Leninha vende. Então, imagina, o cliente, né? A cliente experimentando roupa, na hora que ela coloca lá umas 6 peças, né? Com possibilidade de levar, aí o vendedor começa, levanta cada roupa assim, ó, e vai batendo na calculadora. Sabe o que o vendedor tá fazendo com isso? Quando o vendedor levanta cada peça de roupa batendo na calculadora, na frente do cliente, sabe o que ele tá falando? Tá falando assim, olha o tanto que você comprou. Você comprou uma, você comprou 2, comprou 3, olha só o tanto que você comprou. Tá fazendo o cliente repensar a compra dele. E aí o cliente repensa, usa, né, o lado do cérebro racional, porque você está obrigando ele a usar o lado do cérebro racional. Ele refaz as contas e fala, não, eu ia levar 6 peças de roupa, eu ia levar essa sainha, esse top para eu arrasar nessas festas de inverno, nessas exposições, mas pensando bem, não vou levar não. Vou levar só 2, né? Vou levar 2, eu vou revezando lá um top com uma saia, uma calça com essa blusinha, eu vou fazendo um revezamento lá e vou quebrando um galho aqui sem comprar as outras peças. Eu tô vendo gente comentando aqui, ai, ai, ai. Será que eu posso entender que esse pessoal que comentou aqui, ai, 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 é aquele pessoal que fazia isso? Que ficava batendo cada valor, cada soma, para o cliente ficar ali seguindo, analisando e desistir? Então, vendedores e vendedoras, quando você for fazer o fechamento, quando você for fazer a soma do que tem possibilidade do seu cliente levar, o que você tem que fazer? Vamos ver se vocês entenderam então. O que você tem que fazer?
distrair a atenção do seu cliente para que ele não se dê conta racionalmente de cada produto que ele está levando, de cada peça que ele escolheu. Distrair a atenção do seu cliente até que você some tudo. E aí, como que você apresenta para ele o valor? O valor com desconto à vista ou o valor da parcela. Você já fala o valor da parcela. Tá certo? Não, né, Nevinha? Na verdade, você tá alertando aí nos comentários, né? Não é o seu caso, não. Ainda bem. Muito bem, porque a forma que eu falei é essa mesmo. Tem muita gente se passando por vendedor, mas não passa de entregador. É isso que acontece. Tem muitas pessoas se passando por vendedoras e por vendedores, mas não passam de entregadores. Só sabe falar o preço quando o cliente pergunta, embalar e entregar, se o cliente compra, né? Por isso fica aí, reclamando da crise, reclamando que não vende. Mas aí, quando você começa a reclamar que não vende, para e pensa rapidinho aí comigo. Caramba, não vende. Ah, tá. Quer dizer que se não vende, eu também não tô comprando, né? Eu também não tô comprando nada. E você já parou para pensar que às vezes você está reclamando que você não está vendendo, mas você é cliente de muita gente? Você compra de muita gente? Você está comprando roupa, você está comprando produto de cabelo, está comprando calçado, está comprando maquiagem, está comprando lingerie, está comprando semijoias. E como que você está falando que não está vendendo? Que o mercado está em baixa, que está difícil fazer vendas? Se você é cliente das pessoas. Então vamos organizar esse pensamento aí? Vamos mudar essa crença que você está usando toda hora como desculpa? Não é que o momento é de crise e não está tendo vendas. É você que não está sabendo vender. Porque tem muita gente sabendo vender que está vendendo para você. Se tem gente vendendo para você, por que você não está fazendo vendas? Que crise é essa? Que os outros vendedores conseguem driblar a crise e vender para você. E você não está conseguindo fazer venda. Então é isso que você tem que começar a analisar, né? Muitas vezes você está usando desculpas aí pela sua falta de conhecimento e de técnicas em vendas. Então, uma falta de conhecimento e técnicas que hoje, né? Talvez hoje você tenha e que você pode resolver isso. Você pode correr atrás disso. Ao invés de você ficar se escondendo para justificar atrás de crise, de momento que o Brasil está passando. O momento que o Brasil está passando, todo mundo está passando e tem gente vendendo para você. Já parou para pensar nisso? Tem gente vendendo para você e você também precisa fazer venda para essas mesmas pessoas que estão vendendo para você. Ok? Muito bem. Eu espero que vocês tenham gostado das dicas aí. Comenta aqui para mim se foram válidas as dicas de hoje, né? Se vocês a partir de hoje vão começar a lembrar da Flávia quando vocês estiverem fazendo uma venda, pegar a calculadora, regra número 1, desligar aquela musiquinha da calculadora, se for o caso da calculadora que tem a musiquinha, né? E a regra número 2, distraia o seu cliente para que ele não perceba que você está fazendo aquela soma interminável ali para ele não começar a desistir da compra de alguns itens que ele tenha escolhido, né? Muito bem. Por hoje eu vou ficando por aqui. Um super beijo e na próxima quarta-feira às 19 horas, é claro que eu tô de volta. Deixa os comentários aqui dos temas que vocês querem
Deixa nas caixinhas de pergunta que eu coloco durante a semana. Coloca as dúvidas de vocês, porque os temas das lives são as maiores dores, as maiores dúvidas que vocês colocam para mim nas caixinhas de perguntas, ok? Um super beijo e até a próxima.